A verdade de cada um. Sabe, Paulinho, uma pessoa foi no aniversário de um amigo, mas eu estava lá no aniversário dele com o meu marido. Aliás, eu estava ao lado do meu marido. Mas prestando atenção, estava ligado assim na conversa do grupinho ali ao lado. Mas de repente, um dos amigos, um outro, se aproximou, me pegou assim pela mão e me chamou para eu dançar com ele. A música no aniversário rolava solta. Aliás, estava tocando uma das músicas mais lindas. O aniversariante tinha ligado o som, estava todo mundo ali dançando, se divertindo. Mas antes de eu aceitar, você sabe como é que é. Tô com o marido, né? Mas antes de eu aceitar, meu marido estava do meu lado, o Dirceu. O cara vem, me pega pela mão para dançar. Então eu olhei assim pro Dirceu como a perguntar, mas sem falar, sabe? Sem palavras. Mas como a perguntar com o olhar. E aí, Dirceu, posso? Tem algum problema? O meu marido deu assim com os ombros. Vai, Fernando. Aí ele disse com palavras: vai, Fernando, vai dançar. Não deixa o rapaz esperando. E riu. Vai, Fernanda. Meu marido incentivou. Não deixa o cara esperando. Que felicidade. Até porque eu não via mesmo a hora de estar ali perto do William. Peraí, então não foi qualquer um que foi te tirar para dançar, Fernanda? Não, foi o William. E enquanto nós dançávamos, ele comentou baixinho assim no meu ouvido só para eu escutar: nossa, Fê, você tá tão linda. Você tá demais. A minha vontade de te dar um beijo aqui mesmo, sabia? Na frente de todo mundo. Louco, eu respondi para ele. Você não passa de um louco. No movimento rápido, passando sua mão por trás das minhas costas e colando o corpo dele ao meu, eu fechei os olhos e fiquei ali curtindo a dança daquela música linda, linda, linda com o William. Cuidado, né? Cuidado, porque meu marido, o Dirceu, tá aqui. Só que nós dois, eu e o William, como já deu para vocês perceberem, nós não éramos apenas amigos. Não. Na verdade, nós éramos apaixonados um pelo outro. A coisa vinha de longe, vinha de muito tempo. Até mesmo antes de eu me casar com o Dirceu. Até mesmo antes do William se casar com a Florença. E ele agora estava separado. Veio lá da nossa juventude a paixão, o amor. Ele se casa com outra, eu me casei com outro, mas o amor não havia morrido. E depois que ele havia se separado da Florença, nós começamos a nos encontrar às escondidas. Nós já mantínhamos um caso, inclusive um caso amoroso e obviamente que extraconjugal, lógico. Aquilo vinha se arrastando desde que ele havia se separado da Florença. Quase um ano já. Quase um ano. Então quando ele me tirou para dançar na frente do Dirceu, meu marido,
foi um ato de ousadia dele. E quando ele fez elogios, os elogios que ele fez a mim, ele já fez baseado em tudo que tínhamos vivido até ali. Aliás, até o que não tínhamos vivido, porque a nossa paixão vinha lá daquele tempo da nossa juventude, de quando eu tinha 16 para 17 e ele talvez 18. Quando a música foi chegando nos seus últimos acordes, eu dei um jeitinho assim: William, eu vou agora lá com meu marido, tá? Porque eu comecei a perceber que a coisa tava, sabe? Lógico, a gente não podia dar na cara. Então ele me escutou e me levou de volta até o Dirceu. Eu dei um toque para ele. Agora tem que voltar pro meu marido. Você me leva. Ele me trouxe de volta. Só que enquanto ele me trazia de volta, ele falou assim baixinho: Fê, dá um jeitinho de você me encontrar daqui a pouco lá na cozinha. Vai lá. Dá um jeitinho. Que se não der pelo menos... Se eu não der pelo menos um beijo em você hoje, eu não vou dormir sossegado. Um beijo. Rápido. Dá um jeitinho. O William sempre foi assim, abusado, inconsequente. Ele foi... Quer dizer, eu também estou incluída, né? Lógico. Parecia até que ele não tinha medo do perigo, ou sei lá, se o perigo o estimulava ainda mais. Agora, o pior é que eu gostava. Gostava porque eu acho até que eu queria isso mesmo. Ele tinha um jeito de me fazer sonhar. Talvez eu gostasse até das aventuras, das quais ele gostava tanto também. Ele falou aquilo e foi se afastando, mas sem tirar os olhos de mim. E se alguém percebesse, gente? E se alguém notasse? Como eu já falei, ele não pensava no perigo. Ele sentia vontade, ia lá e simplesmente fazia. Falando a verdade, vou ter que falar a verdade. Eu não estou nem querendo me justificar, não é essa tentativa, não. Mas se eu tinha chegado ao ponto de arrumar um amante, quer dizer, de ter permitido que o William, paixão mal resolvida da minha juventude, tivesse voltado à minha vida, não era só pelo charme do William ou porque eu fosse uma leviana, até porque eu digo a vocês, eu sei que já tem muita gente me julgando, mas leviana eu nunca fui. A verdade é que eu sempre fui uma mulher muito mal amada, sabe? O Dirceu, meu marido, sempre foi um poço de indelicadeza. Carinho, por exemplo, era uma coisa que eu nunca tinha recebido naqueles nossos 8 anos já de casamento. Sabe quando a pessoa é áspera? O jeito dele, sim, tinha gente da família que dizia: o jeito do seu marido de ser é assim mesmo, cascadura. Só que cascadura hoje, cascadura amanhã, acaba ferindo a gente. Para ele, para o Dirceu, a mulher não precisava de carinho. Era o jeito dele, cascadura. Naqueles últimos tempos, até que a gente não estava brigando tanto. Porque no início do casamento brigamos muito, tivemos uma crise com 3 anos de casados e chegamos a ficar separados, eu na casa da minha mãe, uns 40 dias depois voltamos.
Eu até achei que o nosso casamento não fosse vingar, por conta do gênio ruim do Dirceu. Cascadura! Eu não recebia carinho. A gente quebrava o pau direto, até que ultimamente nem tanto. Foi nessa época, sabe, que o William se separou da Florença. Ele se divorciou dela. E um dia, para se ter uma ideia, meu marido chegou a me expulsar de casa numa briga que nós tivemos de novo. E eu de novo fui para casa da mamãe. Até que no dia seguinte, à noite, um pouco mais calmo, eu na verdade estava um pouco mais calmo, achei melhor voltar, tentar me acertar com meu marido Dirceu. Quando eu cheguei de volta, eu percebi que não havia ninguém em casa. E para minha surpresa, quando eu tentei abrir a porta com a minha chave, eu percebi que o meu marido, na maldade, ele havia trocado a fechadura de casa. Sabe quando você chega com a sua própria chave e ela não abre mais? Não tô acreditando. Dirceu trocou a fechadura. Trocou a fechadura da porta. Quando eu vi que não tinha mesmo como eu entrar, eu fui lá na rua, sentei no meio-fio e fiquei ali esperando por ele. Uma hora ele ia voltar. Com certeza uma hora ele volta. E fiquei ali sentado esperando por ele, até porque estava tudo escuro. Fiquei horas ali no frio, ao relento. Até que, por uma incrível coincidência do destino, o William, ele estava passando em frente à minha casa. Me reconheceu apesar do escuro, parou. Ele já separado da Florença. Bom, nessas alturas é claro que eu já estava chorando, né? Eu já estava chorando porque... Já pensou o marido trocar a fechadura para você não entrar? Ele percebeu... Que foi, Fê? Que tá fazendo aqui nesse frio? Sentado aqui fora? Tá até garoando. Bom, não vai me dizer que você desceu para desabafar mais uma briga com ele, com o Dirceu. Nossa, eu não conseguia nessa hora nem falar direito de tanto que eu chorava. Contei para ele que a gente tinha brigado sim, e eu achava que entre mim e o meu marido não tinha mais jeito. Eu fui contando para ele, eu fui desabafando para ele, eu precisava de alguém para desabafar. Eu tinha tentado abrir a porta da minha casa, a fechadura estava trocada. Nossa, mas vocês dois parecem gato e cachorro, brigam demais. Você sabe que eu me separei da Florença, mas a gente não tinha brigas assim. Teu marido não está em casa? Você quer que eu tento abrir a tua casa? Não, William, não adianta. Eu quase já derrubei aquela porta de tanto bater nela. Ela não abre, a não ser que se arrombe, mas eu não quero que você faça isso. Bom, nesse caso, não vai ficar aqui na garoa, né? Não vai ficar aqui. Vem pra minha casa. Vem comigo. Não, é melhor que... Não tem melhor do que ficar aqui nessa garoa exposta ao frio. Vem, depois você volta, fala com ele. E foi assim, sabe? Que o William, naquele dia, ele me levou. Me pegou pela mão, me levou para sua casa. E eu ficava choramingando com ele, desabafando com ele. A casa dele ficava pertinho da minha, se tanto uns 300 metros, não mais do que isso, uns 3 quarteirões. Fiquei ali, sabe, choramingando com ele, me abrindo com ele. Ele me tratou como eu não estava acostumada a ser tratada. Essa é que é a grande verdade. Naquele dia eu estava me sentindo um trapo. Eu não consegui... Quer dizer...
Eu não consegui nem recordar com o William o nosso tempo de adolescente. Ele também não conseguiu nada comigo, me respeitando. Mas ele levantou o meu astral. Sabe, ele fez um cafezinho quentinho porque eu estava com muito frio, misturou com leitinho, ouviu minhas mágoas, falou um pouco de coisas boas para mim, contou um pouquinho de como ele se separou da Florença. Ele soube cuidar de mim. Eu me senti naquele dia protegida. É uma coisa que a mulher busca num homem, hein? A mulher busca proteção num homem. Isso é importante. Eu me senti protegida. E de repente, ainda naquela noite, ele fez um comentário tão inesperado, até porque a minha cabeça estava numa outra onda. Eu ali chorando, aqueles pensamentos todos, lembrando de como eu tinha sido guardada e tratada pelo meu marido. O meu marido que chegou a trocar a fechadura para me humilhar. E nem em casa eu pude entrar. De repente o William me acolheu, me levou para casa dele, me deu cafezinho com leite, me tratando daquele jeito, com tanta delicadeza. E ainda naquela noite ele faz aquela revelação, que foi totalmente inesperada, mas que de repente foi muito bom de ouvir. Aquilo me fez sentir bem. E fiquei me perguntando em pensamento, por quê? Por que que o meu marido não era como ele? O William, gentil, carinhoso, educado, me falou de coisas bonitas, me deu conselhos. Não dá para negar que isso mexeu comigo. E o que ele me falou que foi tão inesperado foi: Fê, errei tanto. Pô, eu devia ter me casado com você. Que besteira que eu fiz. Você nem imagina o quanto eu me arrependo. Olha, a Florença não era má pessoa, não. Tanto que nós tivemos um casal lindo de filhos. Ela não foi má pessoa. Mas sabe quando você está com a pessoa e sente ao mesmo tempo que não está? E eu vou te dizer uma coisa, sem medo nenhum de errar. Eu sempre amei você. Você tá falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Eu sempre amei você, Fernanda. Às vezes eu fico pensando que as coisas são trocadas assim na vida, né? Você casou com o Dirceu, eu me casei com a Florença. A gente teria sido tão feliz. Eu me penitencio, eu fui o culpado. Eu fui o culpado. Não tinha juízo nenhum. Eu queria ter o máximo de namoradas possível na nossa época. E você vê, hoje eu precisando de carinho aqui, você precisando de carinho aí. Mas de repente tem esse impedimento, né? Ser casada com outro. Eu, da minha parte, até que estou livre. Mas você não sabe, Fernando, o quanto eu lamento. Mas lamento muito por você e lamento muito por mim. Ele estava confessando ali para mim, de maneira direta, diretíssima até, que ele nunca havia me esquecido, que ele me amava. Sabe, quando eu parei para raciocinar a respeito disso, eu tenho certeza absoluta que foi naquela noite ali que o William começou, de fato, a entrar na minha vida de novo. Ficamos nisso, no café, no abrigo da casa, nas palavras amigas, na conversa. Não tinha clima para que houvesse mais absolutamente nada. Depois eu fui embora, não mais para minha casa, mas eu fui para a casa da minha mãe. Aliás, ele me levou. Ele me conduziu no carro até a casa da minha mãe. E aí na casa da minha mãe, eu fiquei pensando nas coisas que ele me havia dito. E principalmente no modo como ele tinha me tratado.
E como eu já falei, há quanto tempo eu não era bem tratada por um homem assim, da forma como eu fui tratada pelo William. Meu marido, repito, sempre foi o cascadura, estúpido, nunca teve sensibilidade para pensar. Será que a minha mulher precisa de alguma coisa, de uma palavra, de uma atenção? Não. Na cabeça dele, Dirceu, eu era uma mulher para lavar louça, lavar roupa, passar roupa, cuidar da casa, à noite servir o marido quando ele quisesse. Então, de repente, quando pudesse, se ele quisesse, vocês estão me entendendo? Parecia que eu era uma mulher assim, objeto mesmo pro Dirceu. E de repente, o William, aquela paixão mal resolvida, um homem que confessa que, puxa, errou tanto, ele devia ter se casado comigo. Por favor, não confundam isso com leviandade. Leviandade é uma coisa e eu não sou uma pessoa leviana. Eu não sou. Ou será que as mulheres vão me condenar todas? Porque leviano eu não sou. Eu era tratada assim pelo meu marido e o tempo foi passando. Fê, eu tô querendo te falar que se eu tivesse uma mulher assim como você, eu trataria essa mulher feito uma rainha. Eu devia ter me casado com você, Fernanda. Se o William, há pelo menos... Quanto tempo, hein? Quantos anos? Se ele tivesse dito para mim aquilo lá no passado, obviamente que eu teria me casado com ele. Mas as pessoas deixam o tempo passar, elas erram, precisam amadurecer. Eu sempre achei que o meu marido depois fosse o homem da minha vida. Eu encontrei o Dirceu, achei que estava apaixonada por ele, foi assim que nós nos casamos, mas ele foi provando ser o cascadura. Eu gostei do meu marido, eu cheguei a amar o meu marido, mas sabe, maltrato, cascadura machuca. A verdade é que eu agora voltava toda a minha atenção para o William, e quando a gente gosta, a gente espera que a pessoa faça parte, nem que seja por alguns momentos da nossa vida. Depois do episódio que ele trocou a fechadura, o meu marido me deixou para fora de casa, que eu tomei garoa, que eu passei frio lá fora, sentada no meio-fio, eu fiquei pensando que tipo de consideração de fato ele tinha por mim. Meu marido, ele não tinha mudado em absolutamente nada, ele era aquilo. A verdade foi que talvez eu não tivesse mais voltado para casa. Eu não devia ter voltado mais para casa depois desse episódio. Mas aí, o Dirceu, meu marido, foi atrás de mim lá na casa da minha mãe. A minha mãe ficou muito brava comigo, falou poucas e boas. Falou inclusive para ele, coisa que ele merecia ouvir. Onde já se viu, Dirceu, trocar a fechadura da porta, deixar tua mulher para fora de casa? Se não fosse uma pessoa amiga ter acolhido a Fernanda naquele dia, eu não sei o que teria sido da minha filha. O que você fez, rapaz? Ele bem que mereceu escutar tudo aquilo da minha mãe. E do jeito como ele foi me buscar e me pedindo perdão, o fato é que eu voltei. Não devia ter voltado. Voltei e retomamos o nosso casamento. Só que agora já não era mais do mesmo jeito. Já existia uma outra pessoa. Existia o William, que era um homem no qual eu vivia a pensar, do qual eu não me esquecia. Eu morava perto dele, uns 300 metros, 3 quarteirões. E nos finais de tarde, ele passava e me encontrava no portão e a gente ficava conversando, me olhava como se quisesse dizer algo mais, até que num fim de tarde daqueles,
Fernanda, eu acho que eu já abri meu coração para você, mas eu vou reiterar. Eu não tenho conseguido pensar noutra coisa que não em você. Eu estou pensando em você todos os dias. Sei que é errado. Não precisa nem me falar. Sei que você é casada com um cara que eu conheço, um cara legal. Mas eu não posso esconder, sabe? Eu não posso esconder, aliás, eu não consigo mais esconder. Eu tô muito afim de você. Eu sei lá o que a gente vai fazer. Mas por mim, você largaria tudo e ficaria comigo. É isso. Me desmanchei com aquela declaração e nem podia ter sido diferente. Eu já estava confusa demais em relação a tudo que eu sentia pelo meu marido, agora mais confusa ainda. E de repente aquele homem, o William, ele voltou com tudo na minha vida. Foi a gota d'água a conversa. Mesmo assim, nesse dia ainda não aconteceu nada. Afinal de contas, eu estava na porta da minha casa, no portão da minha casa. Mas todas as portas se escancararam, todas as portas se abriram do sentimento. E a verdade é que a cada dia que passava, aquela paixão crescia. Ficava mais difícil me conter a ponto de eu não saber mais o que fazer da minha vida. Sei, era risco demais, ao mesmo tempo em que era perigoso. E pelo jeito do William de se portar, ele achava gostoso tudo aquilo, até estimulante. Mas aí ele se defendia e dizia, é que eu estou numa situação diferente da sua, eu estou apaixonado. Ele marcou um encontro comigo. Foi um almoço. Do almoço, nós esticaríamos... Bom, deixa eu contar. Na verdade, um pouquinho antes disso, no aniversário do Dirceu e dele, ele me tirou para dançar. Eu falei aniversário do Dirceu e dele porque até isso era coincidência. O 3 de junho nasceu o meu marido e era o dia de nascimento dele. E nasceram no mesmo dia, tão diferentes. Ele me tirou para dançar e disse que se não me beijasse naquela noite, ele não ia conseguir dormir. Vocês lembram desse lance? Vocês lembram de tudo isso? Só que naquele almoço marcado por ele e aquela esticada que nós demos foi para irmos até o motel. E foi ali que começou um caso de amor propriamente dito. Algo que se arrastava por quase já um ano. A gente se curtindo, a gente se gostando. Aí no aniversário daquele amigo em comum, ele vem e me tira para dançar. E no que ele me tira para dançar foi que ele falou que se não me beijasse aquela noite, ele não ia conseguir dormir. Que eu desse um jeito. Já tínhamos dançado aquela música. Eu precisava dar um jeito de ir até a cozinha. A cozinha era o único lugar deserto da casa. Eu não tinha mais nenhuma consideração pelo meu marido, sabe? Na verdade, eu tinha era medo do meu marido. Medo de ser descoberta, medo do que eu disse eu pudesse fazer comigo e com ele. E ele me disse, eu não vou conseguir dormir se eu não te der um beijo essa noite. Dá um jeito de escapar. Dá um jeito de ir sozinha pra cozinha. Eu não sou uma mulher leviana, eu sou até uma mulher de juízo. Eu não faria aquilo, embora fosse o desejo dele, eu não faria!
Mas a verdade foi que talvez, por não ter conseguido o seu intento, que era me beijar naquela noite, o William começou a beber além da conta. Ele começou a beber. Ele não era de beber. Bebia assim, social, daquele jeito não. Mas naquela noite ele começou a beber além da conta. Festa do amigo, churrasco, bebida, cerveja. Os homens distribuíam também uma caninha. E na medida que eu via o William ficando cada vez mais alto na bebida, eu fiquei com muito medo. Sei lá, que ele pudesse falar alguma coisa. Você sabe como é que é? Não é que a pessoa inventa quando tá bêbada, não. Apenas potencializa o que ela tem vontade já de falar. E eu sabia o que ele tinha vontade de falar. Que ele pudesse até, quem sabe, fazer escândalo ali. A pessoa tá perdendo o controle, a pessoa tá bebendo. E foi exatamente por isso que eu inventei uma dor de cabeça. Vambora, Disseu, eu não tô aguentando, Disseu. Pô, agora que tá tão legal. Não, Disseu, vambora, vai. Ai, aquela dor de cabeça, enxaqueca minha. Aquela enxaqueca me pegou de novo. Acabei, sabe, me despedindo assim das pessoas, do William. Foi uma despedida, até de longe ele me olhou como me pedindo, fica. Eu não era louca de ficar. Eu inventei a enxaqueca, deu certo. O Dirceu me levou embora, fomos embora. Mas naquela noite, depois que o William saiu da festa, alterado pela bebida, amigos se ofereceram para levá-lo em casa, mas ele driblou os amigos. Você sabe como é que é a pessoa depois que bebe? E ele saiu dirigindo o próprio carro. Poderia ter sido parado numa blitz. Poderia. Mas uma coisa muito pior aconteceu. Infelizmente, bebida e direção não combinam. E naquela curva da avenida, não muito distante do local da festa, ele colidiu o carro dele contra um poste. Não usou cinto de segurança. Teve fratura craniana. E morte no local. Quando eu fui comunicada da morte do William, eu desabei a chorar. Meu marido ficou assustado com a minha reação. Afinal de contas, ele era uma pessoa amiga, mas meu marido jamais imaginava que eu pudesse sofrer tanto, chorar tanto. Foi aí que, quando eu vi que meu marido não compreendia o porquê das minhas lágrimas e do desespero. Porque eu chegava a falar assim, por quê? Por que que eu não fiquei com ele naquela noite? Por que que eu não fiquei? O que você está falando? Não estou entendendo. Fernando, eu não estou entendendo o que você está falando, me dizia o meu marido. Você acha que você teria evitado a morte dele se tivesse ficado na festa? Era o que o meu marido estava entendendo. Você acha que você teria evitado a morte dele se tivesse ficado na festa? Então eu abri para o meu marido. Eu contei tudo. Eu falei tudo. Eu contei a história completa. Desde a noite em que ele trocou a fechadura da porta de casa, o que eu falei na casa dele, o que ele falou na casa dele para mim, e o que nós passamos a ter a partir daí. Meu marido era amigo dele, mas diante da minha revelação, sequer ele foi ao velório render uma última homenagem a um amigo. Eu fui.
Fui com um vazio imenso no coração e com a certeza absoluta de que eu iria me separar. Depois do sepultamento do William, o que foi uma tristeza tão grande para mim, e aí eu comecei a entender por que ele queria tanto ter me beijado aquela noite. Seria uma despedida, sei lá. Quando eu fui para casa da minha mãe, porque eu nem queria voltar para minha casa, sabe quem estava me esperando na casa da minha mãe? Meu marido, Dirceu. Sabe o que ele disse para mim? Quando eu esperei que ele fosse dizer, olha, já vou entrar com a papelada para nossa separação, ele disse assim para mim, o que eu tenho que fazer, Fernanda, para te agradar? O que eu devo mudar em mim para te agradar? Ele já tinha inclusive conversado com a minha mãe. Eu que achava que eu não tinha mais nenhuma chance, óbvio. Falei o que me veio à cabeça. E a verdade foi que, de fato, diante de tudo que eu falei, o Dirceu resolveu mudar depois disso. Você tá brincando, Fernanda? Não. O inusitado da minha história mora nesse fato. Meu marido mudou. O que ele não fez naquele tempo todo, nós dois juntos, ele fez a partir do sepultamento do William. E nós continuamos juntos. O William faleceu já há 4 anos e eu permaneço casado até hoje. Com Dirceu. Embora, quando eu me lembro do que eu vivi com o William, as músicas que dançamos, as músicas que nós gostávamos de ouvir, até hoje eu ainda choro de saudade, de muita saudade. Saudade de eu podia ter tido naquela noite, eu podia ter dado um beijo nele e não o fiz. Mas você se arrepende, Fernanda? Sim, eu me arrependo. Inclusive já não é mais nem segredo. O Dirceu já me perguntou a respeito disso e eu falei para ele. Me arrependo porque ele era uma paixão, um amor que vinha desde a minha juventude, de quando eu tinha 16, 17 anos. Essa é a minha história. Eu sei que estou correndo o risco de ser julgada, porque hoje as pessoas, elas estão naquela base ou amam ou odeiam, né? As pessoas esqueceram o meio termo. É como se o meio termo tivesse que ser abolido da nossa sociedade. Mas eu afirmo, como Fernanda que sou, que leviana eu nunca fui. Por todas as razões expostas nessa carta, foi que tudo isso aconteceu na minha vida. Mas ainda assim, coloco a minha mão, a palmatória. Quero ouvir sua opinião. Quero que você fale comigo. Continuo casada com o Dirceu. Hoje sim, muito mais acarinhada, muito mais amada por ele. Ele mudou, o que parecia ser impossível. Mas precisou que tudo isso acontecesse. Aguardarei as opiniões de todos vocês. When the
storm is moving in. The sky goes dark and you feel the wind. Too much weight just holds you down, waiting for the calm to come around. And you harbor all your tears, your desperate beliefs and fears. You will rise above, know that you are strong. Though the road is long, there is always love to carry you home. When there's no solid ground, walls are closing in, and you hear the sound of your heartbeat through your chest. Oh, your head is spinning, you can't find no rest. And you harbor all your tears, your desperate beliefs and fear. And you will rise above, know that you are strong. Though the road is long, there is always love to carry you home. To carry you home, to carry you home when the ocean is too deep, your climb is too steep, your dreams are out of reach. When all your faith is gone and you just can't go on, there is always love to carry you home. Home. To carry you home. Home. To carry you